A Bíblia Revelada, dia 7. A fragilidade da vida, o peso da tradição e o clamor do inocente. Jó, a partir do capítulo 14 até o capítulo 16. Neste dia, Jó percorre 3 movimentos profundos. Primeiro, contempla a brevidade da vida. Depois, enfrenta a acusação dura da tradição religiosa. Por fim, derrama sua dor diante de amigos incapazes de consolar. O texto revela que o sofrimento do justo não é simples e que respostas prontas podem ferir ainda mais. Jó, capítulo 14. A brevidade da vida e a esperança ainda oculta. O homem, nascido da mulher, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal, abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo? Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limite, e não passará além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até como o jornaleiro tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Mas, morto o homem, é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, onde está ele? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta. Até que não haja mais céus, não acordará, nem despertará do seu sono. Tomara que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se desviasse e me pusesse um prazo e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Char-me-ias e eu te responderia, afeiçoado estarias à obra das tuas mãos. Mas agora contas os meus passos, não vigias sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco e amontoas a minha iniquidade. E na verdade, caindo a montanha, desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. E as águas gastam as pedras, os seus aguaceiros arrebatam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu, para sempre, prevaleces contra ele, e ele passa. Tu mudas o seu rosto e o despedes, os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba, ou ficam minguados, sem que ele o perceba, mas a sua carne nele tem dor, e a sua alma nele lamenta. A acusação da tradição religiosa. Jó, capítulo 15. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura responderá o sábio com ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental? Arguirá com palavras que de nada servem, ou com razões que de nada aproveitam? Tu tens feito vão o temor, e diminuis a devoção diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e escolhes a língua dos astutos. A tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Porventura ouvistes o secreto conselho de Deus, e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja entre nós? Também há entre nós
encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura são pouco para ti as consolações de Deus? Ou a palavra que se fala contigo brandamente? Porque te arrebata o teu coração e porque piscam os teus olhos, para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca? Que coisa é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que seja justo? Eis que nos seus santos não confia, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais o homem abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Mostrar-te-ei, ouve-me, e contar-te-ei o que tenho visto, o que os sábios anunciaram, ouvindo-o de seus pais, e não o ocultaram. O ímpio trava dores todos os seus dias, e o número de anos está escondido para o opressor. A voz de horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas espera pela espada. Vagueia por pão, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas está perto à mão. Assombra-no a angústia e a tribulação, prevalecem contra ele como um rei preparado para a peleja. Por que estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se esforça? Arremete contra ele com dura cerviz e com os pontos grossos dos seus escudos, porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura e criou enxundas nas ilhargas, e habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam destinadas a montões. Não enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderá pela terra a sua possessão. Não escapará das trevas, a chama secará os seus renovos, e ao sopro da sua boca desaparecerá. Não confie na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia, ela se consumará, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como a vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira, porque a congregação dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o mal e dão à luz a vaidade, e o seu ventre prepara enganos. Jó capítulo 16. O clamor do inocente ferido. Então respondeu Jó e disse: consoladores molestos sois todos vós. Porventura não terão fim essas palavras vãs? Ou que te irrita para assim responderes? Eu também poderia falar como vós falais, se a vossa alma estivesse no lugar da minha, ajuntaria palavras contra vós e maniava a cabeça contra vós. Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios amainaria a vossa dor. Ainda que eu fale, a minha dor não cessa, e ainda que me cale, qual é o meu alívio? Na verdade, agora me fatigou, assolaste toda a minha companhia. Tu me fizestes enrugar o que é testemunha contra mim, e a minha magreza se levanta contra mim e me acusa no rosto. Na sua ira me despedaçou e me perseguiu, rangeu os seus dentes contra mim. O meu adversário aguça os olhos contra mim, abrem a boca contra mim, com desprezo me ferem nas faces, ajuntam-se todos contra mim. Deus entrega-me ao ímpio e nas mãos dos perversos me faz cair. Eu estava em paz, porém ele me quebrantou, e pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, e pôs-me por seu alvo. Rodeiam-me os seus flecheiros, atravessa-me os rins e não poupa, derrama na terra a minha fel. Quebra-me com ferida sobre ferida, arremete contra mim como um valente. Cozi saco sobre a minha pele e resolvi o meu poder no pó. O meu rosto está inflamado com choro, e nas minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração,
Ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora a minha testemunha está no céu, e o meu fiador está nas alturas. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se derramam em lágrimas diante de Deus, para que pleiteie a causa do homem perante Deus, e a do filho do homem perante o seu amigo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. Quando a dor procura sentido e a fé não desiste. Ao longo de Jó, capítulos 14, 15 e 16, acompanhamos um movimento espiritual muito claro. Primeiro, em Jó 14, mostra que o justo contempla a brevidade da vida e pergunta se há esperança além da morte. Aqui, Jó não nega Deus, ele lamenta a condição humana pela qual passa. A ideia de que Deus se lembraria do homem após a morte surge como um desejo, não como uma doutrina formada. Já em Jó capítulo 15, a tradição religiosa representada ali por Elifaz reage com acusações. O sofrimento é interpretado como prova de culpa. A teologia é usada como uma arma, não como um consolo. Em Jó capítulo 16, Jó responde, não com revolta, mas com clamor. Ele afirma a sua inocência, denuncia a dureza dos amigos e declara algo extraordinário para o seu tempo. Ele diz, há uma testemunha nos céus e um fiador nas alturas, sem saber do que viria no futuro. Cronologicamente, Jó vive antes da lei, antes do tempo, antes do sacerdócio levítico. Ainda assim, ele expressa uma esperança que só será plenamente revelada séculos depois. A ideia de intercessão celestial. Em Gênesis capítulo 4, a voz do sangue clama na terra. Lembra sobre Caim e Abel? Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guarda do meu irmão? E disse Deus, que fizestes tu? A voz do teu sangue, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, porque a terra abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Desde o princípio, Deus ouve o clamor do inocente. Lá em Salmo 34, Deus ouve o clamor do justo, diz, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos o ouvirão e se alegrarão, clamarão os justos, e o Senhor os ouviu, e os livrou de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. O que Jó sente, Davi lá na frente, mais tarde, proclama com convicção. Isaías, o grande profeta, também falou do sofrimento do inocente. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Séculos depois, o clamor de Jó encontrará a sua resposta no servo sofredor. Em Romanos 8, diz que o sofrimento não é o fim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padeçamos, para que também com Ele sejamos glorificados. A esperança que Jó apenas vislumbrava é revelada plenamente em Cristo. Talvez você agora, depois de ouvir tudo isso, também já tenha se perguntado: se Deus é justo, por que isso está acontecendo logo comigo? Jó nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de perguntas, mas a decisão de não abandonar Deus enquanto se pergunta. Quando pessoas falham em nos consolar, quando explicações religiosas ferem mais do que ajudam, Deus permanece como uma testemunha fiel. Mesmo quando tudo parece silêncio, há alguém no céu que vê. Há alguém que está olhando por você, conhece e intercede. A sua dor não é invisível, o seu clamor não é ignorado. E se você agora quer clamar junto comigo, ore assim ao Senhor: meu Deus e meu Pai, Senhor Deus eterno e todo-poderoso, eu me coloco diante de Ti com um coração sincero. Há dores que eu não sei te explicar, há perguntas que eu não encontro respostas, há dias em que a minha alma se sente cansada. Mas hoje eu escolho não desistir de Ti, Senhor. Eu escolho crer que Tu vês o que ninguém mais vê e ouves o que ninguém mais escuta. Sê Tu, Senhor, a minha testemunha quando sou mal interpretado. Sê o meu fiador quando minhas forças falham. Sê minha esperança quando a vida parece breve demais. Entrega-me a paz que não depende das circunstâncias e a fé que permanece mesmo na noite longa. Eu confio em Ti, Senhor. Mesmo na dor, eu vou continuar confiando. Em nome de Jesus, diga amém.